Olá, Denise! Oi, Boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem, Yara? E você? Tô bem também. Já acabou Olha, de dar de mamar? sim, né? A gente já garantiu, né? Deu um TT antes de começar a live para ele não me procurar cedo aqui e deixar a gente fazer a nossa live em paz. Mas, né? Imprevistos acontecem. Se Faz tiver que parte. mamar também. Se tiver, mama, tá tudo certo. Ó, tem uma galerinha entrando aqui já. A Legal. Tati. E depois do Sim, a Fernanda. Maitê. Muito bom, hein? A Fabiana É, acabou de entrar. vai ser bem gostoso, né? Tô animada pro nosso Sim. papo. E finalmente te conhecer aqui também, né? A gente só tá se falando por Exatamente. mensagem. Exatamente. A gente estava só se falando por mensagem. Estamos finalmente aqui no face a face, né? Virtualmente, né? Que é o que a gente. Virtualmente. Por enquanto é o que tá dando. Olha só, meu marido já mandou aqui que acho que ele vai querer mamar no meio da live, hein? Vamos ver Ah, meu se. Deus. Ai, ai. Ah, minha Bom, mãe entrou aqui. Boa noite, mãe. Minha mãe tá com os meus filhos, na verdade. A gente legal. tem que ter uma rede de apoio, né? Sim, com certeza. Com certeza. Bom, muito legal. A Daphne, muito bom. Bom, acho que a gente pode começar se apresentando, né? Enquanto o pessoal vai entrando, a gente pode se apresentar um pouquinho, falar nosso nome, né? O que que você acha? Legal, acho ótimo. Vamos lá. Então, Pode vamos lá. começar Bom, você. eu sou a Yara, gente. Prazer para quem não me conhece. Prazer, mãe da Denise, que não me conhece. Eu sou formada Lúcia. em a Lúcia Helena Conde, que tá aqui embaixo. Isso, Ótimo. isso. Oi, Lúcia Helena. Bom, eu sou a Yara, eu sou formada em Educação Física pela Universidade Federal de São Paulo, campus aqui da Baixada Santista, né? Moro aqui na cidade de Santos. E aí estou atualmente, né, desbravando esse cargo de mãe. Tenho o Noah de 1 aninho, completou 1 ano e 1 mês ontem. Estou amamentando ainda, muito feliz, muito contente depois dos pesares, né, do início da amamentação, pelos quais eu passei. Estou muito feliz, muito contente, ele também. Perfeito. Muito bem. Boa noite, então, quem está entrando. Tem uma galera entrando. Carol, Adri. Adri, que foi minha aluna. Nem que trabalha comigo. Noemi. Enfim. Para quem não me conhece, que está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou Denise. Eu sou médica ginecologista obstetra de formação. Sou formada pela PUC de Campinas. Olha. É, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, mas eu fui estudar em Campinas, fiz Uhum. faculdade lá, fiz residência lá também, morei 8 anos por lá. E Nossa. voltei para cá já há alguns anos, na minha Uhum. cidade natal, onde eu trabalho já há bastante tempo. Eu Uhum. tenho dois filhos, a Helena, de 5 anos, o Gustavo, de 4 anos. Uhum. Então, eu emendei uma gestação na outra. De propósito, as pessoas me perguntam se foi de propósito. Eu falo, gente, eu sou ginecologista, né? Eu sei evitar. Ótimo, excelente. Eu achei que eram gêmeos, inclusive, né? Porque eu achei É, eles muito bastante diferença. parecidos, uma idade muito parecida. Depois, até quando você falou que não eram gêmeos, eu voltei um pouco mais nas fotos, né? E aí, no comecinho, realmente, eles tinham Dá pra um imaginar. tamanho diferente. Muito Eu acho legal. que vai chegar um bom momento da vida deles que eles vão parecer gêmeos, até mesmo porque o mais novo é menino, que tende a ser um pouco maior, né? E Uhum. bastante gente pergunta mesmo. Que E eu pude legal. amamentá-los também. Uhum. A Helena amamentei por 8 meses, porque aí eu já estava grávida do Gustavo, então eu acabei interrompendo. Ah, E o Gustavo foi até 9 meses, porque ele parou por conta. Eu trabalhava entendi. muito já, né? E aí eu acho que Uhum. ele foi parando e ele parou por conta. Entendi. Bom, né? O tema de hoje aqui, né, pessoal, amamentação e exercício físico. Não à toa estamos falando desse tema no mês de agosto, não é mesmo, Denise? Claro, Agosto dourado, um mês muito lindo mês, importante de lindo incentivar mês. o Nós aleitamento apoiamos, né? materno. Uhum. Nós incentivamos muito, apoiamos e estamos aqui para tentar orientar, passar um pouquinho da nossa experiência, né? Sim. E é muito importante, né? Porque assim, tem pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheço, né, que entraram, tem algumas pessoas que não passaram ainda, né, pela maternidade, assim. E é muito difícil, né? Tem muita gente que acha que a amamentação é uma coisa natural, assim, né, que acontece. Então, como a gente sabe que para muitas pessoas é muito difícil, é por isso que é importante, né, esse incentivo, né? A Na verdade, gente.
o que eu percebo é que para a maioria das pessoas é um desafio, principalmente no início, né? É, Só que muito pouco falado e sim. pouco orientado e muito julgado também, né? Sim, muito julgado. Eu acho importantíssimo a gente agarrar aí esse assunto esse mês e falar bastante sobre isso, né? Que legal. Bom, é isso, né? A gente está começando com esse assunto para começar a nossa parceria aqui, né? Que a gente vai fazer uma parceria de conteúdo aqui no Instagram e no YouTube também. A Denise tem um canal no YouTube, gente, super legal, Mamãe Plena, né, Denise? Tem muitos temas Isso. legais lá. Eu dei uma E olhada lá falamos por bastante cima. sobre Eu a tive amamentação diabetes também. gestacional, né? E, Ah, que legal. Vou e falar na disso. época a ginecologista que acompanhava, ela queria aplicar, né, uma injeção para maturar o pulmão do Noah. E eu fiquei com super receio disso, tipo, super. E eu juro pra você que eu só tirei esse receio assistindo o seu vídeo no canal, você acredita? Falando sobre isso. Sério? Que Eu falei, legal! gente, Nossa, mais de um ano finalmente eu atrás! Exatamente, Ai, que eu tive o Noah e bacana! tudo mais, e super receio, fui assistir seu vídeo e achei super legal. Então, assim, são informações muito legais, até pra gente que já passou pelo parto, já passou por tudo isso. É muito legal a título de conhecimento também, viu, gente? Pessoal que tá entrando, que é mãe, entra lá que tem coisas muito legais pra gente, viu? Ah, que legal. Muito legal. Eu gosto bastante, eu sou muito faladeira, né? Tem Eu também, algumas então vamos alunas falar. minhas aqui. Então, eu sou faladeira, eu falo nas consultas, eu falo. Gente, deixa eu falar na internet também, Sim, né? exatamente. Eu sou super a favor disso, que eu também adoro falar bastante. Que bom. Bom, a gente falando sobre amamentação e exercício, né? Acho que uma coisa que surge muito sobre esse assunto, né, no primeiro momento, é essa questão sobre a amamentação emagrecer, né? A mulher, assim, fazer a mulher retornar ao peso pré-gestacional, né? Então, eu ouvi isso. Ah, você pode ficar tranquila, viu? Que tudo que você tá ganhando, depois você vai perder na Pra perder amamentação. amamentar. É só amamentar que É, é fácil, só né? amamentar que você vai emagrecer, você vai perder tudo. E aí a gente vê, né, em contrapartida, mães que amamentaram, mas que estão descontentes com o corpo, assim, coisa de um ano e meio depois do parto, né? Elas estão descontentes com o corpo, elas não conseguiram retornar esse peso. Então, assim, eu não sei como que é, assim, é um mito isso de emagrecer, a gente poderia falar um pouquinho disso, né? O que você achou pessoalmente? Você acha que foi fácil voltar ao peso? Você chegou a engordar bastante na gestação? Então, eu engordei 11 quilos, em torno de 11 quilos na gestação. Eu, como eu falei, né, eu tive diabetes gestacional, então eu perdi muita massa magra. Eu senti, tipo, uma redução no tamanho do meu glúteo, do meu quadríceps. Eu fui percebendo, assim, que eu fui ficando muito magra, assim, né? E a barriga pra frente. Mas, depois que eu tive o Noah, eu eu senti assim que num primeiro momento, eu senti que eu perdi rapidamente, mas depois, com a privação de sono, com uma alimentação desregulada, perdida aqui no porpério, sabe? Muito triste, né? Nesse momento, assim, enfim, eu senti que eu comecei a ganhar de novo tudo que eu tinha Tudo que perdido, foi entendeu? perdido. Então, a minha experiência pessoal foi essa, assim. Aí, quando a médica liberou, né? Que depois a gente entra nesse assunto, né? Liberou a prática, né? A volta à prática dos exercícios físicos, eu comecei a praticar aqui em casa e aí eu comecei a ver um outro resultado, né? Ó, tem alguém O falando que eu aqui que engordou percebo 10 quilos na na quarentena, quarentena. hein? É Gente, o... vamos fazer um vídeo de quarentena também, porque a galera tá saindo assim. Estamos todos Exatamente. saindo da rotina. Então, o que eu percebo é que a maioria dos casos não é amamentar que emagrece facilmente, sabe? Uhum, Nem pessoalmente foi assim e nem com as minhas pacientes. Aliás, muitas uhum, ficam decepcionadas, sabe? Chega assim, com 2 meses e fala, sim. poxa, mas eu não emagreci, todo mundo falava que eu ia emagrecer, eu tô amamentando e tal. Uhum. De fato, a amamentação queima muita caloria, né? Sim, Queima exatamente. bastante, Exige 700, muito. 800 calorias por dia. Uhum, Mas é o que você estava falando, se a alimentação não tiver de acordo, uhum, não adianta só amamentar, né? Adianta exato. amamentar e comer, porque também, ao mesmo tempo que você queima calorias, dá fome, né? Tem muito mais gente Sim, que tem fome, mais dá fome nesse período do muita que fome.
Aí também tem a questão emocional também, né? Segurança, o medo, o horário confuso de comer. Às vezes Exato. você não consegue se organizar e, tipo, você vai ver você tá 5, 6 horas sem comer, aí você come o mundo, né? Uhum, exatamente. Então, E às vezes um alimento de baixa qualidade, né? de Tipo, baixa pega qualidade, uma porque é mais pizza que tá na rápido e geladeira. tal. Exato. Exatamente. Então, o que eu percebo é Pes- que não é milagroso, gente, Pois é. amamentar. E não milagrosamente emagrece, você volta com o seu corpo inicial. Exato. O pessoal tá até comentando aqui, amamentar me dá muita fome, sede, a Mariana falou. É, sede demais. A Fernanda falou que também engordou. Outra pessoa falou que só engorda no pós-parto. Muito legal. Olha Bom, aqui, a Adriana, ela teve 4 filhos. Ela disse que ela engordou amamentando. olha É, só. eu não Olha cheguei a só. engordar amamentando, mas eu não emagreci fácil, não. O que aconteceu Entendi. comigo é que na Helena, a minha primeira filha, Uhum. ela desenvolveu alergia à proteína do leite de vaca. Do Ah, leite dos alimentos que eu comia, né? Porque ela estava em uhum, alimentação exclusiva. Então eu tive que fazer uma alimentação muito restritiva por conta da alergia dela. Então eu uhum, basicamente comia legumes, fruta, uhum, carnes, tudo uhum. sem, não podia nem ter manteiga nem nada, e Sim, arroz e feijão, né? uhum, Então eu não saí para comer, porque quando você sai para comer é difícil de você, sim. né, ter um alimento e tal. Não comia Garantir, nada né, que vai. industrializado, porque tudo industrializado tem Sim. leite. Então, no caso dela, eu emagreci muito fácil. Aliás, eu fiquei mais magra do que eu era. Já no caso Entendi. do Gustavo, eu fui achando, vai ser fácil, né? Aí não. Aí não foi, não. Entendi. Tive que segurar a boca mesmo. Fazer exercício, fazer uma alimentação balanceada para funcionar. Sim. Pois é. A gente acaba, inclusive, né, num tempo. Eu não sei, né? Acho que você pode falar melhor do que eu, né? O tempo que a gente espera, né, para poder voltar a praticar exercício depois da gestação. Então, a gente espera, né, a liberação da nossa querida GO para os mais íntimos, não é mesmo? Que é a ginecologista obstetra, no Sim. caso, a Denise, né, é especializada nessa área, né? E a gente aguarda muito, né? Quando a gente quer voltar a fazer exercício, a gente aguarda essa liberação médica da nossa querida GO. E aí tem uma diferença, né, entre parto normal e cesárea, né? O tempo de espera é diferente, né? Eu acho que, na verdade, tem que ser individualizado todo o caso, sabe? Em geral, Ah, a entendi. cesárea é uma cirurgia mais importante, Uhum, corta a barriga, corta vários tecidos e tal, então tem que ter um sim. prazo de recuperação maior. Uhum, Mas o parto normal também é uma certa agressão para o corpo, né? É um sim, processo inflamatório que vai sim. fazer. A gente perde muito sangue na cesárea, né? Uhum, Na cesárea não, no parto, mesmo parto normal. Eu falo que quando algum cirurgião que não é ginecologista entra numa sala de parto, acha que tá vendo uhum. uma tragédia, porque ele fala que tem muito sangue. Então, o corpo tem que ter um tempo para se Sim, adaptar a isso, né? Mas, de um sim. modo geral, um parto normal, você poderia voltar a fazer atividade com liberação médica em torno de uns 20, 30 dias, e uma cesárea para mais de 40 dias. Antes disso, não Uhum, recomendo mesmo, né? Mas, entendi. se, por exemplo, seu parto teve um pouco mais de dificuldade, talvez você tenha que fazer um Uhum, pouso um pouquinho mais prolongado, né? sim. E tá bem atentado nisso. O que não dá é pra achar que saiu da maternidade e pronto e volta lá pra academia, que nem uma maluca. Isso não. Exatamente. Não, assim, até tem alguns estudos, mais na área da enfermagem, né? Não é muito na área da educação física, falando sobre isso, assim, sobre fazer alguns exercícios de ativação abdominal, inclusive no pós-parto imediato, assim, tipo, no dia seguinte, lá na maternidade mesmo, entendeu? Como uma ação do enfermeiro, né? E aí tem muita gente que acaba trazendo isso, assim, né? Para, não, olha, gente, vamos já começar a fazer esses exercícios físicos o quanto antes, porque é, é, quanto antes você começar melhor e tudo mais. E acaba gerando uma ansiedade, né, nas mães, de ficar toda a consulta. Eu mesma meu parto foi cesárea, é, e eu fui, né, na minha consulta com a ginecologista, primeiro mês, segundo mês, ela liberou só depois de 60 dias, né? Então, eu estava ansiosa, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, como você disse, eu não sentia que meu corpo estava preparado. Eu estava mais apegada, assim, a uma questão de vaidade, sabe? De querer me ver de novo,
ver como eu era antes, né, da gestação, achando que eu ia ser a mesma pessoa. E, na verdade, não só fisicamente, como psicologicamente, eu não sou a mesma pessoa. E demorou um pouco para cair essa ficha, né? Então, Tem, uma, tem um é. comentário muito bom aqui dizendo que eu liberei fazer ginástica há 4 anos e ela ainda não fez. Eu vou puxar a orelha. Pois é, hein? Poxa vida. Então, É... eu acho importante sim respeitar esse prazo, e o mais Uhum, importante é respeitar justamente essa demanda do corpo, né? uhum, Porque como a gente já falou, tá sem dormir direito, tá gastando exatamente. bastante com a amamentação, tá, né? Então não adianta querer voltar para sua aula de CrossFit de 1h30 que você estava acostumado a fazer, Pois é, né? Tem que ir aos pois é. poucos, tem que respeitar os. Eu acho que a atividade vai trazer muitos benefícios, a gente pode tentar enumerar aqui Uhum, vários, uhum, justamente até emocionais, esse período e tudo mais. exato. Mas o corpo não tem o mesmo ritmo ainda, né? Então tem que pegar. Uhum, O que eu sugiro é ir começando bem mais lentamente, sabe? Num ritmo que você já não praticava há tempo, pouco tempo por dia. É mais uhum. importante, talvez, uma constância do que um treino muito intenso, Sim, né? E aí vai exatamente. aumentando gradualmente, né? Exatamente. Não, isso é muito importante, porque a gente pensa, né, na questão do corpo no pós-parto. Tanto a região abdominal está extremamente fragilizada, né, que a gente vê como é recorrente a diástase, né, no Super. pós-parto. E Uhum. o assoalho pélvico também está extremamente enfraquecido. Então, a A própria gente pensa lombar também, a né? lombar, exatamente. Como Tudo, você né? O disse, a nosso mais magra que diminui um pouco. Sim. As alterações que a gente tem, né, as alterações biomecânicas, né, de mudança de centro gravitacional durante a gestação, fica andando como um patinho, assim, aí de repente sai, você ainda parece grávida, que também é uma coisa que a gente descobre na prática, né, embora algumas pessoas falem, mas a Sim, gente fica parecendo que ainda está grávida, já tá mas, né, é grávida. uma mudança totalmente diferente. Então, assim, é lógico que a pessoa que ela está planejando uma gravidez, ela já pode vir a fazer exercícios físicos, né, para começar a trabalhar esse corpo, a preparar esse corpo para uma gestação e fazer exercícios durante a gestação também, dependendo, né, do caso, se não for uma gestação de risco e tiver a liberação médica. Mas eu acho que o que você falou, assim, extremamente importante a pessoa no pós-parto, a gente está falando de pós-parto 60 dias, 70 dias, 4 anos, viu, tia Leca, que você comentou depois, né, Quatro de um anos. tempo. A gente realmente, assim, entender no pós-parto que não dá pra gente voltar com tudo pro que a gente fazia antes, realmente. E a gente, inclusive, tem alguns exercícios que a gente não recomenda fazer, né, que a gente até elencou aqui para estar comentando, né, e a gente, de repente, pode estar falando disso, né? Não sei, mas Sim. é uma dor um pouco, né? A mulher, o que eu percebo, assim, conversando com as mães, parece que ela está regredindo nos exercícios, porque a gente treina e sempre busca essa progressão, né? No treino, para sempre melhorar e tudo mais. E a gente sabe que quando a gente para, a gente, sendo mãe ou não, tá, pessoal? Se você parar de fazer exercício físico, você precisa dar uns passinhos para trás para retornar. E sendo mãe, então, precisa dar uns Mas, hein, passos bem mais bem grande. largos, né? Exatamente. E com calma, Esse próprio período constância. de quarentena, né, Yara? As pessoas muitas Uhum. vezes pararam de fazer o que estavam Sim, fazendo e sim. agora, né, quando for retomando, tem que ir mais devagarzinho É, mesmo. exatamente. Então, Uhum. assim, a gente tem, né, como esses exercícios, por exemplo, não fazer uma flexão de tronco, que seria aquele abdominal tradicional. Ele é bastante prejudicial, principalmente se a pessoa tiver uma diástase, Pode agravar. né? E exatamente, pode agravar essa diástase. A gente também evita fazer exercícios que façam rotação de tronco também, né? Por isso que a gente tem muitos exercícios no pós-parto que são de fortalecimento abdominal, mas de uma forma diferente, através de exercícios respiratórios, através de ensinar nessa ativação abdominal, adaptar vários exercícios. E uma coisa muito curiosa que as pessoas não prestam atenção, que a gente fala, né? Olha, não pode fazer prancha, fazer exercícios em que a gente fique, né, de barriga para baixo, né, falando popularmente. Mas muita gente, e a gente é super compreensível, muita gente dorme de barriga para baixo. E isso também acaba prejudicando se a gente não recuperou a diástase, né? E Tem é gente que lógico que dorme a com gente fala, barriga para baixo grávida, imagina no pós-parto. gente, sério que tem gente que dorme de Tem gente grávida? Ai, grávida que dorme e vem me contar. Eu falo, gente, como você consegue?
Você acredita? Nossa, essa eu não sabia. Essa eu não sabia, não. Eu, inclusive, assim, acho compreensível alguém querer dormir de barriga para baixo, porque a gente fica 9 meses não podendo dormir de barriga para baixo, né? Daí dá aquela vontadezinha, né? Exato. E, inclusive, uma das minhas alunas, a Mariana, ela tava aqui agora há pouco comentando. Uhum. Ela falou, assim, que no começo não dava para dormir, né? Porque o peito fica cheio, o peito fica dolorido. E aí a gente fala, pô, queria dormir, né? Eu, né, interpretando, né, do lado de cá. A gente quer dormir, né, de barriga para baixo, pensa que é só por causa da barriga, mas tem o peito. Eu, por exemplo, fiquei com o bico muito machucado mesmo. Machucado. Não conseguia nem encostar, colocar um top. E aí entra essa questão também, assim, se não fossem os exercícios em casa, eu, por essa questão da amamentação, eu não iria conseguir fazer, porque eu ficava aqui parecendo uma índia aqui em casa, porque realmente doía muito, assim, sabe? Essa é uma questão legal também da gente comentar, né? Sim. Porque a mama pesada, cheia de leite, acumulando, faz muita diferença na hora de fazer atividade física, né? Uhum. Inclusive, eu descobri que eu estava grávida a primeira vez quando eu fui correr, que era uma prática que eu fazia regularmente. Hum, Doeu demais a minha mama. Então, já desde o início da sim. gestação, eu tive que abandonar essa prática. Eu comecei a segurar, assim, para correr, né? Ah, E depois, quando a gente volta amamentando, também tem que tomar muito cuidado com sim, isso. Usar a roupa, né, adequada, um top com uma boa sustentação. Evitar exato. exercício, talvez, que, né, que faça muita... Sim. Que pule muito, que faça, né, mais trauma com a mama. Uhum. É um outro Inclusive ponto. esses exercícios assim de pular e de corrida também não são indicados, né? Enquanto não tem a Até recuperação da pela própria diástase. gravidade, a questão da diástase, a questão do Sim, próprio períneo, né, que ainda está se exato. recuperando. Porque a alteração Exatamente. perineal, ela também, né, ela vai melhorando aos Uhum. poucos. Então, a gente talvez tenha que trabalhar primeiro um fortalecimento e Sim, diminuir o impacto, né? É o que... exatamente. Exatamente. Para depois, né, a gente conseguir voltar a praticar num momento, né, mais para frente, assim, a praticar o que a gente fazia antes, né? E tem essa questão também, assim, de quando a gente começa a fazer exercício, é claro que a gente sempre fala, né, da ingestão de água, independente se a pessoa está grávida ou não, em academia, personal, a gente sempre fala lá, ela trouxe até a garrafinha de água dela, muito bem. Eu não trouxe, eu bebi muita água antes da live. Eu sabia que eu ia É, falar muito e eu ia precisar. é, e a gente sempre, né, durante os treinos, a gente vai incentivando, olha, bebe um pouquinho de água e tudo mais, né, porque a gente sabe que a água é muito importante como uma forma de regular a temperatura corporal, né, do aluno. E aí, enquanto a mãe tá amamentando, né, a gente comentou da fome, também dá muita sede, né, Muita que sede. até alguém tinha comentado aqui, acho que foi a Mariana também, a Mariana tá super participativa, que ela ficava com muita fome e muita sede. Muita sede. E aí, essa Mesmo questão que também é não tenha muito tanta importante, sede, né, porque ah, beber mesmo que não água, tenha tanta sede, tem que lembrar de beber água, né, Yara? Porque é o principal exatamente. componente do leite, né? Então, Sim, a gente tem a que, gente, né, muito importante sempre lembrar sim. disso. Rede de Água apoio, vale a ô, se pena. liguem. A mãe vai amamentar, já vem com um copinho pra ela, entendeu? Já vem. Isso é maravilhoso, já Maravilhoso. chega com a garrafinha lá do lado dela, entendeu? Isso é um apoio maravilhoso, porque ela vai sentir uma sede durante a amamentação e ela tá ali com o bebê. E às vezes ela tá com problema pra amamentar, porque tá dolorido, tudo. Você vê com aquela aguinha do lado dela? Não, Nossa, fala sério. É fresquinha, né? maravilhoso, né? Pois Fresquinha. é, Você exatamente. sabe que eu falo muito para os parceiros que falam assim, que na época da amamentação eles não podem contribuir muito porque não tem Hum, leite? Eu falo, não, mas está bem enganada. Porque quando a bebê acordar de madrugada chorando, enquanto ela vai levantar, vai pro banheiro fazer o xixi, porque depois que ela sentar ela não vai poder sair, uhum, você vai, pega o bebê, vê se a fralda tá suja, pega a aguinha para ela, põe do lado, sim, né? Então isso, sim, né, ajuda sim. muito. Isso é Mesmo. muito comum mesmo, do companheiro, né, entender que esse momento da amamentação ainda não é a hora dele de Não ser é hora pai, dele assim, participar. sabe? Não, eu É, discordo a hora dele vai totalmente. ser depois, quando chegar a brincadeira, né, e tudo mais. Mas não é bem assim, né? Não. E também nessa questão, assim, da mãe estar fazendo exercício físico, ela tá mudando totalmente a rotina dela também, né? A gente sabe que é E ela precisa de uma difícil. rede de apoio nesse momento também, né? Precisa também de uma rede de apoio. Claro que a gente dá umas adaptadas, Dá um né? A gente jeitinho, fala, né? olha, dá para colocar o bebê lá no bebê conforto, dependendo do mês que o neném, na idade, né, que o bebê já tiver, dá para colocar num tapete de atividades. Eu É, descia na academia com o bebê da academia do prédio, com o bebê na sim, academia. E eu também. pegava o horário do soninho, aquele soninho gostoso, né? Sim,
né? Na Uhum. época não tinha pandemia, graças a Deus. Sim, sim, pois é, pois é. Mas você sabe que tem algumas academias que pensam nisso, né? Hum. Eu fiz uma época exercício numa academia que tinha um espacinho da criança. Então, era uma academia Ah, só sim. de mulheres que faziam circuitos. Uhum. E aí tinha um espacinho da criança com joguinhos, que não sei o que você podia levar seu filho na hora de Tipo um malhar. espacinho recreativo, assim, né? Mas e É, ficava no mesmo salão, assim, sabe? sim. Porque pra você, pra mãe estar de Para você olho. poder olhar, né? Legal. Eu vi Aí se uma não tiver academia isso em casa, assim. de dar um jeitinho, né? Exatamente, exatamente. Eu acho muito legal poder, né, estar com a criança perto. Eu acho que quando é bebezinho, assim, dá um desespero às vezes, né? Porque aquele choro fantasma que a gente escuta durante o banho, a gente Super. também, a gente também escuta quando a gente está fazendo exercício, né? Eu ouvia direto, eu tava lá, nossa, o Noah deu uma dormidinha, deixa eu aproveitar e fazer meu exercício. Tava lá fazendo o treino, não, ele chorou. E aí eu me desconcentrava toda, ele não tava dormindo Tava tranquilamente. dormindo tranquilo. Voltava pra lá, não, agora ele chorou de Agora verdade. chorou. Então eu preferia deixar ele acordado comigo na sala, É, enquanto eu fazia exercício, que aí eu dava uma brincadeira, né? Brincava um pouquinho ficava com de ele ali, olho, né? entretia, Mas também, assim, a gente sabe que eles percebem muito, né? Quando a gente tá fazendo alguma coisa diferente, quando a gente, Quer falar do enfim, jeito que eles querem a atenção, né? Full time. E parece que é justamente aí que eles querem mamar mais, né? querem E aí a mamar gente tá lá mais. treinando, aí tem que parar pra mamar, dar um mamazinho pra ele, aí volta, continua treinando. Então, realmente, assim, precisa ter um entendimento dessa rotina, né? Pra poder colocar um treino bem legal, assim, pra mãe nesse momento. Eu queria falar uma outra coisa, Hum, Yara. Antes eu queria mandar um beijo pra Sumaya aqui, que mandou um beijo. Beijo, querida. Você já ouviu de clientes suas, de alunas suas, que amamentar altera o leite e que então, amamentando, fazer exercício altera o leite, o gosto do leite, e aí o bebê não ia querer mamar, então por isso que elas não fazem? já. E você não Já li sobre acredita? isso. Tem gente que fala que exercício físico seca o leite, né? Também tem Também, isso. né? Também tem isso, vai secar o leite. E a gente tem estudos, né, que comprovam realmente isso, de que dependendo do tipo de exercício físico que a gente está fazendo. Então, assim, eu queria também separar aqui em dois blocos, tá, pessoal? A Atletas. gente. Não é só falando de É, atleta poderia treinar 3 ser. horas por dia, ou você tá falando de um exercício de 20 minutos, meia hora, né? Acho que isso é Pois importante você é. falar também. Exatamente. A gente separa na educação física, assim, né, em atividade física e exercício físico. A atividade física é o que a gente. Qualquer atividade que a gente tenha gasto calórico, né? Então, se a gente estiver varrendo o chão da nossa casa, se a gente estiver indo caminhando até o trabalho, tudo isso é uma atividade física. E aí, quando a gente fala de exercício físico, que seria um exercício de forma sistematizada, planejada, programada, com um objetivo, a gente pensa na intensidade desse exercício, né? Então, claro, né? Se eu tiver, eu tô caminhando aqui, vi que o meu busão chegou lá longe, eu vou sair correndo num pique e vou alcançar meu busão. Lógico que isso é intenso, porque eu vou, né, usar todo o meu corpo. Mas essa intensidade, né, no exercício físico, quando ela é pensada, é, realmente, assim, se a gente for pensar em atletas, né, em pessoas em um nível mais avançado, realmente a gente colocaria uma intensidade mais elevada. Porém, como a gente está falando desse pós-parto, que são exercícios com mais cautela, são exercícios em que a gente dá um passinho para trás, a gente faz de forma mais tranquila, mais suave, para realmente retomar, né, fazer com que a mãe retome o corpo dela, ela tenha esse fortalecimento abdominal, fortalecimento do assoalho pélvico, exercícios para a região lombar, alongamento na região peitoral, exercícios para as costas, para a gente poder ter essa manutenção da postura. Não são exercícios de intensidade alta. Então, como a gente sabe que esses exercícios de intensidade alta, eles podem sim alterar minimamente o gostinho do leite do bebê, a gente pode ficar muito tranquila, porque nesse momento de amamentação, a gente não vai fazer isso. Não vai. E, ainda assim, se a gente de repente incluísse lá para uns, sei lá, o bebê tá com 1 ano, vai o Noah, por exemplo, o meu filho, tá com 1 ano, e eu de repente falasse, pô, acho bacana agora no meu programa, o meu pessoal, vou incluir um treino de HIIT, é um exercício de alta intensidade. E qual é um recurso que eu posso usar? Eu posso sim dar um intervalo de 1 hora entre o final do meu exercício e Da o amamentação. próximo.
exatamente, a próxima mamada, né? O próximo Talvez TT se dele. programar e deixar uma reservinha de leite para uma emergência, né? Exatamente. Dar um mamar antes do exercício também é uma opção, né? E deixar Isso. uma reserva de Deixar leite, uma exatamente. reservinha. E outra, que ele tá na introdução alimentar agora, então também Ele já pode passou, né, da comer. introdução. É. Mas ele já tá comendo, então tem outras possibilidades. Mas assim, num pós-parto, de repente, assim, até os 6 meses, vai que a criança não começou ainda a introdução alimentar. A mãe pode ficar despreocupada, porque não é ideal que ela faça exercício de Um alta exercício intensidade de nesse alta. momento. Exato. É o que eu sempre oriento também, sabe? Vem por essa linha. Justamente, não vai sair, né, virando atleta, correndo maratona no segundo mês pós-parto, então a interferência vai ser mínima. E com Sim. relação à quantidade de leite, também não vejo menor alteração, porque vai ter uma alteração se você justamente se desidratar, né? Então, se você fizer Uhum. atividade física, tiver um gasto calórico aumentado e não repor a água, talvez você Sim. sinta a diferença. Isso Mas da eu água. acho que uma das coisas que mais altera o leite, isso eu vejo na prática, Uhum. são questões emocionais, sabe? Psicológicas. Sim, E o exatamente. quanto que a Eu ia te atividade perguntar física isso. não vai melhorar o seu bem-estar geral, Uhum. né? E o quanto isso não vai ser favorável para você amamentar. O que eu percebo Exatamente. é que muitas mães, assim, no dia a dia, elas não conseguem ter um tempinho de falar, não, agora eu vou fazer alguma coisa por mim. E em todo Exato. aquele momento, aquela ansiedade, aquele desgaste, tudo, isso Sim, talvez tenha mais impacto na questão da produção do leite do que os seus sim. 20 minutos que você vai estar lá, né, arejando a cabeça e trabalhando seu psicológico também. A gente tem que pensar nisso. Eu vou começar a ficar triste só de lembrar disso, não, brincadeira. Porque realmente, gente, essa questão assim de a gente tirar um tempo para nós é muito difícil, né? Eu, num primeiro momento, eu me senti egoísta de falar, não, eu vou ter um tempo para mim, mas assim, eu sou mãe agora, eu tenho que ser integralmente, eu tenho que estar totalmente dedicada a ele, porque, né, no caso assim, eu voltei a trabalhar daqui de casa, né, com as minhas alunas, porque eu estava num pós-parto. Quando eu comecei a me programar para voltar a trabalhar, Veio começou a a pandemia. pandemia. Exato. Então eu dei Tá se continuidade de uma forma reinventando. adaptada. É, Oi? tá se reinventando também, né? Pois é, exatamente. E aí o meu marido tá trabalhando, eu fico sozinha com o Noah o dia inteiro. E aí, como eu tô, né, nesse caso, eu tô em casa com ele o tempo inteiro, eu falei, não, então eu tenho que me dedicar full time pra ele, né? E eu me senti, sim, assim, um pouco egoísta num primeiro momento, de falar, não, deixa eu pensar em mim também e tudo mais. Mas não é questão disso, né? Quando a gente cuida de nós mesmas, a gente consegue olhar de uma forma diferente para as pessoas que a gente ama, que estão em volta de nós, né? E talvez Então até muda cuidar melhor, né? totalmente. Porque eu acho que Exato, a gente cuida melhor, né? exato. E existem muitas formas de autocuidado, né? A pessoa pode parar para ver uma série, ela pode Sim, colocar uma playlist que ela goste muito, ela pode ler algum livro, fazer um skincare, que tá todo mundo agora, né, fazendo skincare. fazer, E fazer fazer uma exercício comidinha físico gostosa. também é uma opção, É uma né? opção. Assim, acho que é muito legal isso, que tudo que a gente está falando aqui na live, para tirar alguns mitos, né? Que justifiquem, de repente, a mãe falar, não, não, deixa exercício físico para depois. Inclusive, uma das minhas alunas, né, trouxe essa questão de que não estava dando certo, né, na rotina, e eu falei isso para ela, né, que se a gente for esperar ter um momento certo, não vai aparecer nunca, Não, né? cara. E se a gente Tem não que criar criar, esse momento, não vai dar certo. Então, assim, às vezes a gente para pensar assim, até a Mariana comentou aqui, pô, acho que se programar é a parte mais difícil, mais do que fazer o exercício. E realmente, assim, a gente tem muitos imprevistos, né, com um bebê pequeno. Mas, assim, a gente tem que achar uma forma de driblar, assim, esses imprevistos, né? De ter... eu Pode falo falar. assim, não adianta querer fazer uma programação que você sabe que não vai dar certo, né? Não, então eu Uhum. vou fazer 1 hora de exercício na academia que fica 45 minutos da minha casa. Sim. Não vai durar um dia, né? Aham. Tentar fazer talvez uma Uhum. programação mais Sim. factível e mais adaptável também, porque o horário Uhum. fica muito imprevisto, né? Imprevisto. Sim. Mas é E importante. a gente tirar da cabeça que só as mães famosas que tem babá e tudo mais que vão conseguir fazer isso, entendeu? Porque a gente também pode, gente. É difícil, Ah, mas a gente consegue, entendeu? Não é um difícil assim impossível. É um difícil que precisa de um apoio. Até a Fernanda mandou aqui, acho que a falta de rede de apoio também tem muita é. relação com isso. Realmente, a falta de rede de apoio afeta demais, assim, porque a gente sabe o quanto faz diferença.
Eu mesma, assim, a família do meu marido tá no Rio de Janeiro, a minha família tá no interior, inclusive eu sou de Americana, lá perto Opa! de Campinas. Por isso que quando Minha. você falou de Campinas, eu falei, olha, do lado de Americana. Por isso que eu Eu dei falo, um por quê, puxão porta? americana uma vez. Ah, sério? É, Legal. muito legal. E aí, assim, fisicamente a gente não tem muito uma rede de apoio, mas tem muita gente que foi ajudando virtualmente e a gente teve que se reinventar nesse meio, entendeu? Por Eu isso acho legal mesmo falar que eu também de falo. rede de apoio, que o Uhum, que eu percebo também é que as mães, elas querem ser super mães e acham que sim, não podem pedir ajuda, né? E que não tem podem, também isso. porque aí vai se sentir incapaz. Gente, Uhum, a gente precisa sim, não tem problema nenhum em, né? não. Nossa, quantas vezes minha mãe chegava em casa, ah, que bom você chegou, tô indo pro banho. E ficava lá, né? Era um momento pra mim e tal. Sim, sim. Ficava lá com uns choros fantasma, né? Não, A já tia levava o Leca celular. falou que Já levava o a tia celular pra Leca falou você. que a água do chuveiro que tem choro fantasma, que ela escutava, não Gente, eu tinha jeito. escutava direto também esse choro fantasma. A Mariana perguntou aqui se exercícios de alongamento. Achei muito importante essa pergunta, Muito viu? legal. Muito obrigada. Exercício de alongamento. Então, vamos falar em duas partes, tá? Uhum. Primeiro, respondendo a pergunta dela, se esses exercícios para alongar panturrilha, virilha, se ele alteraria minimamente o gostinho do leite. Não, Mariana. Exercícios de alongamento, eles não vão alterar o gosto do leite. A mãe pode fazer tranquilamente. Porém, muito bem lembrado sobre alongamento. A gente não recomenda alongamento para a região abdominal, porque isso também vai atrapalhar o fechamento da diástase. Então, às vezes a gente vê aquela imagem, né, da mãe se esticando toda numa bola suíça e dá uma vontade de Dá uma fazer vontade de fazer isso, igual, né? parece muito gostoso. Nossa, exatamente, mas não é recomendado. Porque tem que Outros ter tipos de alongamento, orientação, né, sim. Yara? Tem que ter orientação Sim, tem profissional, que né? ter orientação. Tem que ter orientação com alguém que realmente entenda do assunto, né? E eu não sei se É, você já teve caso assim, que as articulações ficam muito alteradas pela gestação. Tem uma frouxidão. sim. E aí, às vezes, a pessoa fala na ânsia de fazer algum exercício, né? E faz errado, e aí pode ter alguma lesão Sim, mais séria, né? E, exato. Não, emenda uma coisa na outra, né? Tem essa frouxidão e aí logo depois a gente está segurando um bebê. Então, se durante a gestação também a se gente não for fazendo juntar. exercícios para fortalecimento do punho, enfim, outras articulações também. Que eu, pelo menos, senti muita dor no punho, né? Não tive reclamações de alunas nesse sentido, mas eu senti muita dor. Porque Eu do tenho nada tá síndrome do túnel segurando do um bebê. carpo, né? Eu Ah, tenho já você síndrome do tem. túnel do carpo. Na Entendi. gestação ficou insuportável. Ah, você tinha antes da Antes gestação. da gestação, agravou na Entendi. gestação, né? E eu trabalho muito com as mãos, tudo. Sim, Então eu senti bastante cuidado de cuidar dessa parte do meu corpo. sim. É bem importante. Não, e é muito importante todo esse cuidado, assim. Sabe que a gente pode até, inclusive, fazer em outro momento, em outro vídeo, falar dessa questão da depressão pós-parto, né? Mas os exercícios, inclusive, assim, quando a gente tem estudos, né, que gestantes que fazem exercícios, né, elas têm essa redução nos sintomas de depressão pós-parto. Então, se a gente parar para pensar, pô, articulações, depressão pós-parto, o retorno do meu corpo, né, no pós-parto, tudo isso também pode ser trabalhado antes, né? É uma coisa que muitas vezes a pessoa acaba procurando quando já tá com problema, né? Ela fala, pô, já tô com sobrepeso, tô com depressão pós-parto, as pessoas nem procuram, na verdade, né? Eu tô com síndrome do túnel do parto, do túnel do carpo pós-gestacional, né? Que seria diferente do seu, mas tá com essa dor ali, incomodando bastante. E aí vai procurar um problema, vai procurar a solução só depois que tem um problema. A gente pode prevenir isso, né? Reduzir um pouquinho esses danos se a gente começar a cuidar um pouco antes. Eu não falo muito das tentantes, assim, porque, assim, por exemplo, no meu caso, eu não planejei minha gravidez, né? Então, eu Não, não tive muito, não planejei. Menina, a gente o que eu pode contar adoro depois. são aquelas bonitinhas que chegam para mim no consultório assim, estou pensando em engravidar daqui uns meses. Porque aí, Ah, nossa, aí é um livro aberto, né? Você pode fazer tudo. Você pode já melhorar o hábito alimentar delas, pode já, sim, né, pôr a prática. É muito difícil alguém que sim, já está grávida começar a fazer todas essas mudanças, né? A sim. começar a fazer ginástica na gestação. Então, Uhum, nossa, eu tento frisar muito isso, né? Procura sim, antes, faz o planejamento não só de vitaminas e tudo mais, uhum, mas principalmente de hábitos, porque aí tende sim. a levar para a gestação, levar para o Pro pós-parto. pós-parto, exatamente. E assim, a gente, pelo menos né, em educação física, a gente tem uma tabelinha, assim, né?
de qual era o IMC pré-gestacional para saber quanto que a gestante vai precisar engordar, né? Tipo, Sim, ganhar sim. de peso, digamos assim, né? Não engordar, desculpa. É. Quanto que ela precisa ganhar de peso. E aí eu não sei como que isso se dá, né, na sua área, assim, na recomendação. A gente tem alguma tabela semelhante e, inclusive, muitas que chegam para mim não podem ganhar nada. Ah, Então, entendi. eu trabalho com gestação de alto risco. E Ah, entendi. muitas vezes elas chegam já assim, tipo, pela tabela, elas não deveriam ganhar nada de peso. Uhum, Mas já vem de um hábito alimentar muito ruim, já sim. vem de uma falta de atividade, um sedentarismo muito importante. Uhum, E é realmente sim, super difícil de fazer umas mudanças tão importantes na gestação. Então, por isso que sim. o planejamento, vai ser da próxima vez você planeja, hein, menina? Ah, é verdade. Não, da próxima vez eu vou planejar. Agora eu tô me cuidando Planejamento é muito direitinho. importante. Sim, planejamento é muito Mas importante assim, para se muitos não deu para aspectos. planejar, que A comece gente os age, né? cuidados mais Toma... precoce possível, né? Exatamente, exatamente. Bom, acho que era isso, né, que a gente tinha aqui para falar. A gente vai deixar a live salva, tá, pessoal? Vai ficar Sim. salva aqui no Instagram. E aí, assim, eu Acho não, que a não gente sei, vai né, se tentar tem. colocar lá no YouTube também, Ana. Ah, vocês vão colocar no YouTube, Vamos legal, ver, ó. vai ficar legal. Legal. Vamos ver se E- tem alguma pergunta a mais aqui para a gente finalizar. O pessoal falou aqui sobre o que a gente estava falando, né, da rede de apoio, que existem muitas formas de autocuidado, que a gente tem que criar o momento certo. O que mais? Acho que era isso. Tem vídeo sobre isso no canal da Mamãe Plena. Olha lá, vamos lá olhar o vídeo da sobre, mamãe. acho que foi isso quando eu falei do carpo. E Ah, tá. No túnel do é carpo. bem frequente, viu, esse sintoma. E ajuda bastante a atividade física regular. Muito bom. Ah, legal. A Mariana falou Aliás, muito obrigada. eu lembrei agora Oi. que quando eu estava grávida do Gustavo, eu postei um videozinho no Facebook falando, justamente anunciando a minha gravidez. E era um vídeo em que eu fazia exercícios de agachamento e levantamento com a Helena e o Gustavo. E aí, Que eu tive cada legal! comentário, gente, que eu morri de rir, assim, o pessoal falando, você é maluca, não pode fazer isso, tá grávida, você não pode fazer esse tipo de exercício. Obviamente, eu tava com o professor do lado, né? Sim, E, sim. e eu queria muito desmistificar isso, que não, gente, a gente pode fazer atividade física, A gente sim, pode. leve, durante toda a gestação, né? Uhum, Eu já sim. recebo também, às vezes, os pacientes que falam assim, o médico proibiu que eu fizesse atividade física na gestação. E Então, tem muito, assim, pelo menos para nós, né, da área, que é lógico que nem eu falei do IMC, né? A gente não recomenda para nenhuma gestante quanto que ela vai ganhar de peso, porque não é da nossa área. Mas é lógico que se chegar uma pessoa para mim que tá com sobrepeso e falar que ela quer praticar atividade física, eu vou, além de perguntar onde que tá como fala, o aval médico? a Onde que liberação, está a liberação atestado médica, médico. exatamente, liberação médica. É, eu tenho consciência disso, de que ela vai precisar, né, ter essa atenção a mais sobre o, né, em Acho que relação ao tem uma sobrepeso. orientação bacana, Mas, né, do profissional médico, do profissional de educação física durante toda a uhum, etapa, a gente consegue sim, fazer muita coisa, né? De sim, trabalhar aí na exatamente. gestação, no pós-parto, Uhum. né, tentar fazer com que esse momento seja o melhor possível, o mais suave possível, né? Porque Exatamente. Porque aí depois, quando nasce, até a gente faz aquela brincadeira, né? Tem vários memes assim. Lembra quando o nosso maior medo, a nossa maior preocupação era o parto? E aí chega depois, tipo, amamentação, privação de sono e não sei o que. A gente fala, ai, gente, o meu medo era o parto, socorro. Então, assim, como a gente teve esse tema hoje, né, de amamentação e exercício, é isso. Tudo que a gente está falando é para minimizar um pouco as essas dificuldades, essas né? dificuldades que surgem, né? E como você disse, assim, o exercício é um aliado ótimo para benefícios psicobiológicos mesmo. É claro que a gente tem que entender essa rotina, por isso que é muito importante, assim, uma pessoa que não está passando por isso, de repente cobrar a pessoa, olha, você tinha que ter feito esse exercício hoje, você atrapalhou sua rotina. Não dá para ter essa cobrança, a gente precisa ter uma compreensão Sim. do que está acontecendo com a mãe, né? Então, acho que isso é muito importante. E a amamentação maravilhosa. Amamos. Claro que também a gente. É muito importante, eu adorei aquele post que você fez sobre
as mães que não conseguem amamentar. E realmente é isso. O nosso incentivo à amamentação não pode ser uma forma de Não é pressionar as mães que não não é para conseguiram. cobrança, não é cobrança, Exato. é Eu quase não julgamento. consegui. Eu quase não consegui. E assim, vou falar pra você, uma mãe que não, de repente não consegue amamentar e não tem acesso a um banco de leite, de repente tem que entrar com fórmula, ela vai ter que ter uma adaptação da rotina do mesmo jeito, porque ela tem que pensar no horário da amamentação, ela tem que deixar a água na temperatura correta, ela tem que preparar a mamadeira e tudo mais. Limpar a mamadeira, lavar a mamadeira, às vezes tem até mais trabalho Exato. do que, né? Exato. Então, assim, também precisa de uma compreensão para todas as mães, né, que estão cuidando dos seus bebezinhos lindos, maravilhosos. E a gente está aqui só para tentar melhorar essa jornada, né? Exato. Já passamos por Então, tá isso, bom. quer dizer, você ainda tá passando, eu já Eu tô passei. passando, é. Eu confesso que eu fiquei até com saudade de amamentar vendo você, mas Ah, filha não tá nos meus planos. Vou ficar por aqui mesmo. que bom, né? Vamos ficar só na saudade agora e tá bom, tá Vamos ficar só ótimo. na Foi muito saudade. bom enquanto durou. Tem que ver as fotos. Sim, pois Né? é. Bom, é isso, Legal, gente. adorei, viu? A gente, esse nosso Também adorei. papo, primeiro de Opa, muitos, primeiro de muitos, muito né? bom. Muito legal. Gente, muito obrigada. Olha, sua mãe tá falando que teve 3 e amamentou as 3, Aproveitou as hein? Muito três. bem. Isso Amamentou aí. bastante. E, aliás, ela era uma excelente rede de apoio para mim, né? Imagina, com 2 Que ótimo. bebezinhos. Sim, imagino. Ajudava muito. Que Obrigada. excelente. Obrigada a Que todo mundo bom. que participou aqui. Jogar Muito menos e comer obrigada. mais. Isso aí, Fê. Sim. Esse é o Muito nosso... obrigada, viu? Por todos vocês que assistiram. E depois a gente vai subir então no Instagram. A Denise vai colocar no canal dela no YouTube. E aí vocês podem compartilhar com os amigos e amigas de vocês, tá bom? Isso mesmo. Uma boa Obrigada. noite. Beijo pra todo mundo. Beijo, gente.